continuar o nosso estudo das parábolas de Jesus? Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Comecemos acalmando nossas mentes e nossos corações, elevando nossos pensamentos aos espíritos superiores, pedindo que aumente a nossa compreensão para as palavras que vamos ler de Jesus. Nada melhor que uma prece que Ele nos deixou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje nos coube a parábola da porta estreita, que está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, sobre o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas originalmente foi descrita por Mateus e por Lucas. O evangelista Mateus, no Evangelho de Mateus, nós encontramos no capítulo 7, itens 13 e 14. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 24 a 30. Vejam que Lucas conta a parábola de maneira mais extensa, e por isso nós escolhemos a narrativa dele para entendermos melhor os ensinamentos de Jesus. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número de pessoas que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a falar: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos dirá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. E então haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eis que há muitos que serão os primeiros, eis que há últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Antes de dissecarmos a parábola, para melhor entendermos, gostaríamos de contar uma historinha que encontramos no livro Libertação, de Chico Xavier, ditado por André Luiz, cujo prefácio poemâneo que fez e contou essa história do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia um grande lago, alimentado por diminuto canal de pedra que escoava suas águas dentro do lago. E este, através de uma grade muito estreita.
Nesse reduto acolhedor, vivia uma comunidade de peixes a se refestelarem, brilhantes pelo excesso de gordura e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros vorazes e gordos arrebatavam para si tudo, todas as formas de larvas e lugares para descanso. O peixinho vermelho que nadasse sofresse. Por isso, era visto em correria constante, perseguido pelo calor e atormentado pela fome. Não encontrando repouso, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse todas as bordas e frestas do lago. Depois de muito tempo, à custa de longas perseguições, encontrou a grade do escoadouro, mas era muito estreita. Então pensou: se ficasse uns dias sem comer, conseguiria passar pela grade. E assim fez. Optou pela mudança para conhecer outros lugares. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de conforto, perdeu várias escamas e com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio, fez vários amigos, continuou na sua simplicidade, agilidade e leveza, conseguindo atingir o oceano. De início, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, impressionado com o espetáculo. Abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíram a primeira refeição do dia. Em apuros, o peixinho orou a Deus dos peixes e rogou pela sua vida. Sua prece foi ouvida porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-lhe as correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Vivia agora sorridente e calmo no Palácio de Coral, com centenas de amigos, e veio a descobrir que quando o estio viesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho refletiu, sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, resolveu voltar para contar o que aprendera. Tornou ao rio, do rio aos regatos, e destes chegou ao seu lar primitivo. Mas foi recebido com frieza e indiferença. Procurou o rei do lago, que reuniu toda a comunidade e permitiu que ele contasse a todos o que aprendera. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Acharam que ele estava maluco e o expulsaram. O peixinho, então, retorna ao Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se,
compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. Vejam que a semelhança que na lenda, também na parábola, Jesus nos mostra que para conseguirmos evolução para o nosso espírito, temos que fazer algum esforço, o que envolve grande vontade de mudança para tal intento. Vejam que na lenda o peixinho, por não conhecer as facilidades da vida, ou seja, a porta larga, o peixinho vermelho lucrou mais, pois foi estimulado a ampliar seus conhecimentos, experimentar mais, acumulando experiências e aumentando o seu ciclo de amizades que o auxiliaram nessa jornada. Jesus nos fala que a porta larga nos conduz à perdição. O que está depois da porta larga? A busca das ilusões de uma centrada inversão de valores do materialismo, nos tornando egoístas, vaidosos e indiferentes aos que estão ao nosso redor. O nosso objetivo de adquirir felicidade em fazer, ter coisas, parecer o que não se é, valores que conduzem a uma vida, a um vazio existencial e a doenças de falta de sentido da vida. Esse trecho encontramos no livro Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira. E nos fala ainda: para entrar pela porta estreita é necessário um movimento de autoconsciência. Entrar pela porta estreita representa uma dificuldade maior e, por isso, vai necessitar da ação de uma vontade firme, de um processo de motivação real, empreendendo todos os esforços necessários para entrar por essa porta. Contudo, seguir por esse caminho nos traz muita felicidade, pois significa a libertação de uma vida sem sentido. Aproveitar a vida é aproveitar todos os recursos que temos para viver a essência divina que nós somos, desenvolvendo valores que nos iluminarão internamente para que, a partir dessa autoiluminação, jamais nos envolvamos pela ignorância e pelo orgulho que nos cegam. O tempo é o verdadeiro tesouro. Se utilizarmos bem ele, estará sempre a nosso favor. É fundamental aprender com os erros ao invés de se lamentar. É importantíssima a boa utilização do tempo. A resolução de problemas é algo ativo. O tempo é nosso aliado nesse processo. Porém, nós é que resolvemos os problemas ao longo do tempo, quando nos dispomos a isso. O tempo é uma das dádivas de Deus, que nos deu a eternidade para evoluir, mas é necessário todo o empenho para superarmos ativamente a ignorância que ainda nos caracteriza. Dentro de nossas possibilidades, utilizando a bênção da reencarnação presente. Toda ignorância com relação à vida não superada, hoje, se transformará nas trevas de no amanhã e nos apanharão desprevenidos. Portanto, é fundamental para todos nós entrarmos pela porta estreita que conduz à vida para que as trevas não nos apanhem. A única possibilidade para que isso aconteça é nos tornarmos aprendizes da vida, aproveitando todas as oportunidades de aprendizado que a vida nos convida. Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo Na Forja da Vida, fala: se aspiras à realização do teu autodestino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida,
Nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem o apoio do próprio sacrifício. Se queres na sombra do vale exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor da beleza do cimo, será preciso usar a cabeça, que carregas sobre os ombros, sentir a própria alma, mover os pés e agir com as próprias mãos. Nos complementa a lição no livro O Espírito da Verdade, quando fala da muralha do templo, e nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre concurso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça entre paredes, muralhas e veículos, permitindo em todos os casos franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que a estrutura se entrosam. Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do templo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acesso espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com justo aproveitamento das horas. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Se são muitas as opções, a porta estreita é sempre aquela cujo acesso nos exige redução dos nossos interesses imediatistas. Essas palavras nós encontramos no livro Luz Perecível, no capítulo 42. Não é fácil transpor o portal da renúncia e dos sacrifícios, onde o desapego, a desvinculação dos valores do passado constituem traços importantes na configuração do homem novo, exigindo do homem velho os mais pesados tributos pagos à sua redenção. É necessário libertar nosso espírito das imperfeições que ainda carregamos e que nos impedem a passagem pela porta estreita da virtude do amor. Deixemo-nos fecundar pelo espírito do cristianismo, reduzindo as dificuldades que nos distanciam da perfeição, enaltecendo o que há de bom já, o que de bom já se encontra em nós. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essas palavras nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. Do livro Universo das Parábolas, de Eliane Alves Batista, temos que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O tempo traz de volta tudo o que oferecemos à vida, como um rio devolve tudo o que lhe se atira à corrente. A iniquidade representa toda a negligência do ser diante dos compromissos assumidos, a conduzi-lo pelos labirintos escuros e perigosos das quedas morais
criando verdadeiro abismo entre ele e o Pai. Daí a fala de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fique então entendido que não é o Cristo que sugere o distanciamento. Somos nós mesmos que criamos uma barreira vibratória entre nós e Ele, pela rebeldia que caracteriza nossa atitude. Nosso lugar à mesa no reino de Deus estará condicionado à nossa soberana decisão em aderirmos ao programa renovador, proposto por Jesus há 2000 anos atrás. A cláusula primeira para esse contrato com a felicidade é a conquista da humildade, que dignifica o homem e o credencia aos primeiros lugares no assentar-se na mesa do reino dos céus. Daí os dizeres: eis que os derradeiros serão os primeiros, e entre os primeiros há os que serão derradeiros. O orgulho e a rebeldia nos remetem à segunda ordem da chamada, quando a lei determina que a cada um seja dado segundo suas obras. E para terminar, trouxemos alguns trechos do livro Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo do Amor. A porta estreita é a que exige sacrifício, gasto de tempo, de energia a favor da construção de uma personalidade ótima. Não se trata de algo simples, nem que não exige esforço pessoal. O estreito significa o estabelecimento de um foco de atenção naquilo que se deseja. Trata-se de concentrar o olhar, a atenção e a determinação no objetivo a que se propõe. A perdição é o desperdício de tempo em favor do que não contribui para o desenvolvimento espiritual. O espírito reencarna com toda a energia necessária para a sua sobrevivência, de experiências significativas na sua evolução. Ninguém recebe o que não pode suportar. Entrar significa atuar, agir, arriscar-se na vida, pois não há outra alternativa diante do destino a se construir. A porta sempre vai existir e tem que ser ultrapassada. Todos nós precisamos passar por ela. O caminho para a vida é aquele que está de acordo com a designação pessoal de cada espírito. A descoberta da designação pessoal é acertar a porta, é encontrar o sentido, o significado da própria vida. Viver é a destinação natural, não sendo possível ao espírito sua negação. Se viver é obrigatório, então é preciso fazer um acerto com a vida, buscando a porta adequada. Poucos a alcançam, em face da grande maioria não está desperta para as questões espirituais, inerentes ao processo de autotransformação. A limitada percepção a respeito da vida, ainda voltada para a sobrevivência do corpo físico, contribui para que o espírito se demore para acordar. Todos alcançarão a porta, em maior ou menor número. É preciso se esforçar, aprender com os erros e acertos, perdoar e amar. Mesmo estreita a porta, será a passagem de todos. A porta estreita se torna mais visível quando o espírito resolve incluir em todas as suas experiências a amorosidade e o desejo sincero de construir um mundo melhor à sua volta. O sentido maior da vida é o desenvolvimento do amor em nós e em torno de nós.
aprendendo a nos amar e amar a tudo em torno, estaremos amando a Deus, o Pai maior, o nosso Criador. Agora, vamos vibrar pelo amor, vamos vibrar amor pelo nosso planeta. Amemos a natureza e tudo que existe nela, a fauna, a flora, a água, o ar, o fogo, a terra. Vibremos pela paz, para que possamos conhecer a harmonia. Vibremos pelos doentes, pelos desesperançados, pelos desequilibrados, pelos mais frágeis como idosos e crianças. Vibremos pelos hospitais, abrigos, presídios e locais onde haja guerra, desavença, compreensão. Vibremos pelos desencarnados que perambulam pelos umbrais, pela crosta terrestre, pelas curvas, que eles possam ser resgatados e tratados e esclarecidos. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma pequena vibração para onde ela se faça necessária. Obrigada aos bons espíritos que nos auxiliaram nesse estudo. Obrigada a Jesus por nos esclarecer com tão belas histórias e exemplos de como viver para alcançar a plenitude. Obrigada ao Pai Maior, que tudo providencia para o nosso aprendizado. Obrigada a você. Se gostou, dê o seu positivo, faça uma crítica ou um comentário, se inscreva no canal, clicando no sininho, pois toda vez que houver uma postagem, você vai receber uma notificação. A todos, muita paz.